Fala pessoal, sou o professor Moisés Dutra da Aliança Centro de Formação Profissional e hoje eu tenho um trabalho aqui para fazer com vocês super legal. Esse aqui é um C4 Launch 2014. Qual que é o defeito desse carro? O cliente reclamou que o sistema de ar-condicionado não funciona. Nós fizemos o diagnóstico e já resolvemos o problema desse carro. Você vai acompanhar passo a passo, mas já vou te adiantando, não era defeito no ar-condicionado. Quer saber mais? Vem comigo, acompanhe agora o diagnóstico e resolução desse problema. Vamos lá pessoal, então problema resolvido e vamos ver aqui como que nós resolvemos esse problema, qual que foi o passo a passo. Primeiro passo pessoal, que é o mais fácil de todos, que todo mundo faz, scanner. Scanner acusou qual o problema? É eletroventilador, mas a gente tem que ter certeza se é ou não eletroventilador, o que está acontecendo. Beleza? Então vamos lá, abrimos o diagrama desse veículo, o diagrama elétrico do veículo, que é isso daqui tudo, tá? Bom, isso daqui pessoal, tá lá na BCM, relé. O relé principal. Isso daqui já foi descartado de início, o problema de relé principal, porque esse relé alimenta outras coisas, entre eles o módulo de gestão eletrônica. Então, se fosse esse cara, o veículo também não funcionaria. Então, já descartamos logo de cara, mas eu poderia fazer um teste aqui, sem problema nenhum. Fusível, verificado fusível ok, a alimentação estava ok. Então, nós temos aí o relé do controle das duas velocidades, tá? Isso daqui é um relé. Funciona muito parecido com o relé convencional, no entanto, ele tem duas velocidades e ele tem uma novidade aqui em relação ao relé convencional. O sinal de entrada, tá? Ele tem um sinal aqui de modo de segurança. Então, se acontecer um problema no eletroventilador, que está aqui, ou ele mesmo tiver algum problema, ele vai mandar um sinal aqui para o CE, que vai identificar o problema no sistema, tá bom? E aí vai acender, em alguns casos pode acender a luz de gestão eletrônica ou vai entrar em estratégia de funcionamento, tá bom? Então, qual que é a alimentação desse relé aqui? Bom, aqui eu tenho uma alimentação positiva e saída positiva que vem para o eletroventilador, tá? Não se engane, são dois terminais grandes aqui de carga, mas não é um positivo negativo, é entrada e saída, tá bom? Então, esse daqui, o terminal 4, como já foi falado, é o sinal que vai lá para o CE, que vai identificar que tem algum problema. Entrada negativa, controle negativo de acionamento da primeira velocidade, da velocidade alta, tá? Do terminal 1. Terminal 2, controle da velocidade baixa. Simples assim, sem maiores problemas, tá bom? Então, nesse caso aqui, o que a gente precisava ter certeza que era o problema ou não? Porque o problema ele dá um diagnóstico genérico, que pode ser, por exemplo, o eletroventilador que não está funcionando. Isso ele consegue verificar pela corrente que passa pelo circuito. Se o eletroventilador estiver em curto-circuito, corrente alta. Se tiver aberto, corrente baixa, então ele identifica o problema. Mas também pode ser no próprio relé. Então a gente precisava identificar isso para não substituir peça sem necessidade. Ok? Então, para poder fazer isso, pessoal, isso daí foi feito lá no carro, tá bom? Mas você também pode fazer no carro, mas aqui para ficar mais didático, nós montamos aqui um aparato aqui para poder ficar mais didático. Então, vem aqui comigo que eu vou te mostrar o que foi feito. Bom, pessoal, aqui o aparato que foi montado aqui, positivo, vem para o relé, do relé vem para o motor aqui. Eu utilizei um motor, poderia ser uma carga, por exemplo, uma lâmpada, alguma coisa do tipo. Multímetro, pessoal, tomem cuidado que aqui, como é contato mecânico, se ele tiver um mau contato, às vezes o multímetro dá continuidade, mas quando você coloca a carga não dá continuidade, é um assunto que a gente aborda lá no treinamento de multímetro, tá? E aqui o negativo, direto da bateria. Eu estou usando o injetor de sinal aqui, mas poderia ser um fio direto aqui no positivo, negativo da bateria, não teria problema nenhum, tá bom? E aqui tá, ó, a alimentação do relé positiva, e aqui eu tenho duas possibilidades, velocidade 1 e velocidade 2. Vamos testar uma velocidade de cada vez, tá bom? Então vamos lá, testar primeiro essa velocidade aqui. Vou injetar um sinal negativo, como tá lá. Ó, entrou em funcionamento. Pô, será que não é o relé então? Vamos ver, vamos testar outra velocidade dele. Então vamos lá, pessoal, na próxima velocidade não aciona, ou seja, ele está até fazendo o barulhinho de acionamento aqui, não sei se vai ser possível vocês pegarem, tá bom? Mas ele não aciona o motor, porque está com um problema aqui no contato, tá bom? Da alta velocidade. Então,
segunda velocidade aqui está com problema, primeira velocidade funciona bem, segunda velocidade está com problema, então agora a gente tem certeza que o problema está nesse cara aqui. Se eu quisesse ainda ter mais certeza, ainda eu podia ir lá no motor e testar o motor, ejetar um sinal no motor, tá? E aí eu teria certeza que é isso aqui, mas já descartamos aqui a possibilidade de ser o motor, foi substituído e está tudo funcionando certinho, tá? Até esse facinho de bancada para vocês fazerem aí, ou no próprio carro. Pessoal, agora uma questão seguinte, se o problema é esse cara, por que o ar-condicionado não funciona? Por questão de estratégia do módulo por proteção, por dois motivos. Primeiro, se aciona o ar-condicionado, mas não aciona o eletroventilador, eu posso ter uma sobrepressão, aí uma superpressão no sistema de ar-condicionado, o que vai trazer problema para a gente. E o pior de tudo, se eu tenho um ar-condicionado ligado, gerando calor lá no condensador, e mais um motor funcionando sem o eletroventilador funcionando corretamente, eu posso ter um superaquecimento no motor do carro, queimar junto e ter problema grave lá. Então, por estratégia de segurança, o sistema de gestão eletrônica corta o ar-condicionado. Pessoal, só por essa parafernália que a gente montou aqui, por essa dica que a gente está dando, já vale o like. Se você não segue a gente, segue os nossos canais aí, indica para os amigos que sempre tem novidade, sempre tem coisa boa. Aguarde. Forte abraço a todos aí, fiquem com Deus.